galerinha do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio e na aula de hoje nós iremos ver a proporção áurea e outras razões especiais. A aula de hoje está fantástica, você vai adorar, tenho certeza disso. Você vai precisar do quê? Caderno ou folha para anotações, lápis e borracha, aquele material tradicional de sempre, só que uma calculadora também vai fazer a diferença na aula de hoje. Então, já fique com uma à mão aí. Os objetivos da nossa aula: entender a razão escala e resolver problemas. Entender a razão velocidade e resolver problemas. Entender a razão densidade e resolver problemas. Temos aí 3 razões. Conhecer a proporção áurea e associar a proporção áurea com a sequência de Fibonacci. Olha só quem vai voltar aí, que já apareceu em aulas anteriores nossas. O Fibonacci. Vamos a algumas razões especiais, então. Nesta aula, iremos falar de algumas razões e proporções especiais. A primeira delas é uma razão que começamos a descobrir e utilizar desde cedo, quando ainda estamos aprendendo a desenhar. Ao representar no papel uma casa ou um carro através do desenho, estamos exercitando intuitivamente a razão conhecida por escala. Então, quando você está desenhando uma casa e coloca aquela imagem de uma casa, aquele objeto grande, numa folha de papel, você está reduzindo aí as proporções, as dimensões daquela casa. As dimensões proporcionalmente você está colocando ali no papel. Então você está aplicando ali, mesmo que intuitivamente, a escala. A escala é a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Assim como eu disse, entre o desenho de uma casa e a casa do tamanho real. Eu coloquei aqui um mapa, porque em mapa é comum aparecer aqui embaixo, tá? Geralmente aparece aqui embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, em algum lugar ali, uma legenda e uma escala. Nesta escala aqui, é lógico que você não está vendo, mas eu vou dar um zoom aqui, ampliou agora. Opa! Essa escala aqui no nosso zoom está mostrando que a cada 1 centímetro, a cada espacinho desse que eu tenho aqui, ó, a cada 1 centímetro lá no mapa, representa 220 quilômetros na realidade. Então, se você pegar uma régua e medir aqui no mapa e der 3 centímetros de distância entre um ponto e outro, significa que 3 vezes 220 dá 660. Essa distância aqui na realidade seria de 660 quilômetros em linha reta, né? Agora, coloquei um outro mapa aqui para você perceber que neste mapa a escala aparece um pouco diferente, ó. 2 pontos, 79 milhões. 1 para 79 milhões. Lembre-se, escala é a razão entre o tamanho de um desenho e o tamanho real. O que significa isso aqui? Significa que para cada 1 centímetro medido na régua aqui no mapa, equivale a 79 milhões de centímetros na realidade. Aí você teria que transformar de centímetros para quilômetros para ter uma noção mais realista aqui, né? Mais exata do que está acontecendo, para você saber aqui os 79 milhões de centímetros equivale a 790 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro aqui no mapa, eu teria 790 quilômetros na realidade. Mais uma informação importante aqui. Significa que este mapa ele é 79 milhões de vezes menor do que o tamanho real do Brasil, né? Nesse caso nós temos aqui o Brasil e também a América do Sul, ali, outros países, mas pegando aqui apenas o Brasil, este tamanho aqui é 79 milhões de vezes menor do que o Brasil no tamanho real. Ou o Brasil, o nosso país, o Brasil, é 79 milhões de vezes maior do que este mapa aqui. Tá? Também posso interpretar assim. Vamos ver um exemplo aqui. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B,
era 8 centímetros. Então, a distância real entre as duas cidades, longe uma da outra, é de 2.000 quilômetros. Vamos analisar aqui utilizando a nossa escala. Vamos analisar esse exemplo. A escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Ok, eu tenho aqui o tamanho de um desenho, que é 8 centímetros a distância na régua, né? Eu medi ali, a reta deu 8 centímetros e o tamanho real, 2.000 quilômetros. Bom, o primeiro problema que você vai enfrentar aqui é essa questão de as unidades estarem diferentes. Aqui em cima no numerador eu tenho 8 centímetros e aqui no denominador eu tenho 2.000 quilômetros. Eu vou ter que mudar isso aqui. Vamos lembrar lá da nossa tabelinha de metros, né, de transformações de unidades lá. Eu tenho aqui, ó, quilômetro, hectômetros, você lembra disso? Decâmetro, metros, decímetros, centímetros e milímetros. E quando eu quero passar de quilômetros para centímetro, por exemplo, eu vou ter que me deslocar para a direita. Por isso, a cada casinha que eu me desloco para a direita, digamos assim, a cada unidade aqui de medida que eu me desloco para a direita, eu vou multiplicar por 10. Toda vez que eu estou me deslocando para a direita, eu multiplico por 10. Quando eu me desloco para a esquerda, eu vou dividir por 10. Na prática, quando você transforma de quilômetro para centímetro, por exemplo, você adiciona o número de 10, o número de zeros que aparecerem ali, né? Ó, eu estou em quilômetros, quero transformar em centímetro, 1, 2, 3, 4, 5 unidades ali eu vou andar. Então, são 5 zeros. Então, o 2.000 quilômetros vai virar 200 milhões de centímetros, né? Eu tinha até aqui, tive que colocar ali mais 5 zeros, porque eu vou multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, ou seja, por 10 elevado a 5. E aí ficou 8 centímetros dividido por 200 milhões de centímetros. Mas a gente não vai dividir isso aqui. Nós só queremos simplificar de um modo que esse número aqui em cima fique 1, né? Se transforme no número 1. E perceba que as unidades, como são iguais agora, centímetro e centímetro, acabam simplificando. Tinha que ser, porque escala não possui unidade de medida, ok? É apenas uma razão. Simplificando, dividindo aqui em cima por 8, 8 dividido por 8 vai dar 1. E dividindo aqui embaixo por 8, 200 dividido por 8 dá 25. Então, de 200 milhões, eu passo a ter 25 milhões. Ou seja, a minha razão aqui, desse exemplo, né, a minha escala é de 1 para 25 milhões. Significa que a cada 1 centímetro no mapa equivale a 25 milhões de centímetros na realidade, ou 250 quilômetros. Joia? Agora é a sua vez. Esta atividade aqui, este problema caiu no Enem. Na construção de um conjunto habitacional de casas populares, todas serão feitas no mesmo modelo, ocupando, cada uma delas, terrenos retangulares cujas dimensões são iguais a 20 metros de comprimento por 8 metros de largura. Visando a comercialização dessas casas, antes do início das obras, a empresa resolveu apresentá-las por meio de maquetes construídas numa escala de 1 para 200. As medidas do comprimento e da largura dos terrenos, respectivamente em centímetros, na maquete construída, foram de... Então, ele quer saber qual vai ser a medida, a dimensão da maquete, né? Sabendo que a medida real do terreno é de 20 metros por 8 metros. Quais serão as medidas em centímetros, as dimensões da maquete? Eu vou dar um tempinho para você resolver e daqui a pouco a gente já volta.
Vamos lá, vamos corrigir aqui o nosso problema, verificar se você acertou. Temos aqui as dimensões reais do terreno, 20 metros por 8 metros, e a escala da maquete é de 1 para 200. O que significa esse 1 para 200? Significa que a nossa maquete ela vai ser 200 vezes menor do que a casa, né, do que o terreno. Significa que as dimensões da nossa maquete serão 200 vezes menores do que as dimensões originais do terreno, das casas. Mas, então, significa que se vai ser 200 vezes menor, eu posso dividir este valor aqui por 200 e chegar no resultado? Sim. E é um dos métodos mais fáceis de fazer. Então, aqui está a nossa escala, né? 1 para 200, eu também posso representar assim. Eu vou primeiro encontrar aqui o comprimento. Perceba que o comprimento é 20 metros. Mas na hora de escrever aqui na fração, eu já passei para centímetros. Vamos lembrar, 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, 20 metros, 20 vezes 100. 20 vezes 100 vai dar 2.000 centímetros. E eu vou dividir esses 2.000 centímetros, que é o comprimento do terreno, por 200. Porque, afinal de contas, a maquete é 200 vezes menor do que o terreno. Simplificando por 100 e por 100 aqui, eu vou tirar os zeros e 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, a minha maquete vai ter 10 centímetros de comprimento, para o tamanho de cada terreno ali, e para calcular a largura, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar a medida de 8 metros e transformar em centímetros. 8 vezes 100, 800 centímetros, dividido por 200. Simplificando ali por 100, né, elimina os dois zeros, fica 8 dividido por 2, que fica igual a 4 centímetros. Então, as dimensões dos nossos terrenos ali na maquete serão de 10 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Então, a resposta vai ser letra C. Mas, espera aí, professor, não poderia ser também a letra A? Porque a letra A nós também temos 4 e 10. Só que no enunciado ele disse esta palavrinha aqui, ó, respectivamente. O que é isso? Significa que ele quer na ordem que apareceu aqui. Ele quer que você descubra as medidas do comprimento, da largura dos terrenos, aliás, medidas do comprimento e da largura dos terrenos. Ou seja, ele quer que você descubra respectivamente nesta ordem. Comprimento e largura. O comprimento é 10, a largura é 4. Então, por isso a resposta é 10 e 4. E não o contrário, como está na letra A. Beleza? Agora nós vamos ver uma outra razão aqui e provavelmente você já conhece, a velocidade média. Velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Certamente você já deve ter visto no painel de algum automóvel, de alguma propaganda, enfim, é uma razão bastante conhecida, né? E vamos ver aqui um exemplo prático dela. Um veículo que demora 2 horas para se deslocar da cidade A para a cidade B, distantes uma da outra 160 km, faz o percurso a uma velocidade média de quanto? Bom, se ele demora 160, aliás, se ele percorre 160 km e demora 2 horas para fazer esse trajeto, eu vou dividir os 160 por 2, a distância, pelo tempo, e vou obter uma velocidade média de 80 km por hora. O que significa isso? Significa que ele foi do início ao fim do trajeto na mesma velocidade? Não. Não. Certamente teve momentos que ele talvez tenha ido mais rápido, a velocidade permitida talvez fosse 90 km por hora e ele foi mais rápido, enfim. E certamente teve momentos que ele foi mais devagar. Mas na média, entre essas subidas e descidas da velocidade, né, na média, o valor ficou ali em 80 km por hora. Por quê? Porque a distância das duas era 160 e o tempo foi de 2 horas, né? Dividindo, deu isso daí. Agora é a sua vez. Um trem-bala viaja por 286 quilômetros de uma cidade A para uma cidade B e faz esse percurso em 40 minutos. Calcule a velocidade média desse trem em quilômetros por hora durante a viagem. Eu vou dar um tempinho para você resolver e já já estamos de volta.
Vamos lá, vamos corrigir aqui este probleminha. Eu coloquei aqui a nossa razão da velocidade média, que é a distância dividido pelo tempo. A distância de 286 km dividida pelo tempo de 40 minutos. Perceba que no enunciado do problema, ele quer que você descubra a velocidade média em quilômetros por hora. E aqui nós temos minutos. Ah, professor, então vou ter que transformar esse minuto em hora? Bom, uma hora são 60 minutos, né? Se eu fizer a divisão aqui, eu iria descobrir a velocidade em quilômetros por minuto. Tudo bem, é uma velocidade em quilômetros por minuto. Não vai ser um parâmetro muito bom. A gente não está acostumado a medir a velocidade em quilômetros por minuto. Então, nesse caso, para ter uma noção um pouco melhor, seria melhor se transformássemos em quilômetros por hora. Mas, para transformar um minuto em hora, então eu vou transformar 40 minutos em 60 minutos. Mas para transformar 40 em 60, eu multiplico 40 por quanto? Ficou complicado. Então vamos usar aquela nossa regrinha de 3. Vamos transformar isso aqui numa equação, né? Coloquei o x ali, a velocidade, a distância ali, os x quilômetros, e aqui os 60 minutos. Quanto que vai ser o x? Bom, para resolver, vamos simplificar antes de multiplicar aqui, né? Antes de fazer 40 vezes x, eu posso tirar aqueles dois zeros ali, ó, simplificando por 10, porque este 60 ele estaria multiplicando 286, por isso ele poderia vir aqui para cima no numerador. E aí eu dividiria o 60 e o 40 por 10. Posso fazer isso antes já. E aí eu vou ficar com 4 vezes x e 6 vezes 286. 6 vezes 286 é igual a 1716. Aquele 4 que estava multiplicando o x acabou passando para o lado direito da equação, dividindo, né? Fazendo a operação inversa, porque aqui eu vou dividir por 4 e do lado direito eu também vou dividir por 4. E 1716 dividido por 4 dá igual a 429 km por hora. Então, esta é a velocidade média aqui do nosso trem-bala. Densidade demográfica, agora é uma outra razão bastante utilizada na geografia. Tá? A densidade demográfica vai ser o número de habitantes dividido pela área da região ocupada. Então, pegando aqui um exemplo, o estado do Tocantins, situado na região norte e criado em 5 de outubro de 1988, perceba aqui que o estado do Tocantins ele não tem nem 50 anos, é um estado novo. Ocupa uma área de 277.621 quilômetros quadrados. De acordo com o IBGE, o Tocantins tem uma população de 1.590.248 habitantes. Qual a densidade demográfica aproximada desse estado? Então eu coloquei aqui a nossa razão. Ó. Densidade demográfica, como ele disse aqui, é o número de habitantes dividido pela área da região ocupada. Você só precisa saber fazer uma divisão. E se tiver com a calculadora, vai ficar muito mais fácil ainda de chegar no resultado. O número de habitantes eu coloquei aqui 1.590.248 e aqui a área. Efetuando essa divisão, nós vamos obter o número 5,7 habitantes por quilômetro quadrado. Como deu um número com vírgula aqui, eu posso arredondar, né? 5,7 pessoas fica meio complicado. Então, vou dizer que tem 6 habitantes ali
por quilômetro quadrado. Quer dizer que numa área de 1 quilômetro quadrado, imagina um quadrado de 1 quilômetro de largura por 1 quilômetro de comprimento. 1 quilômetro, quadrado grande, né? Cabem várias casas aí. Quer dizer que num quadrado desse tem 6 pessoas. Agora, você tem que avaliar nessa situação que ele está analisando a área do estado todo. Então, você está colocando aí a área da cidade e a área rural também. E na área rural é muito menor realmente a densidade demográfica, né, do que na área urbana. Se fosse para a capital, se nós fôssemos medir a densidade demográfica da capital, Palmas, a capital do Tocantins, nós iríamos ter um número muito maior do que esse daqui, certamente. Vamos pegar aqui, ó, um exemplo, mas agora é a sua vez, tá? Agora você vai fazer a mesma coisa, só que para a Grécia. A Grécia, que é um país situado no continente europeu, tem cerca de 132 mil quilômetros quadrados. Observe aqui, eu vou voltar no slide anterior, observe que a área do Tocantins é mais que o dobro da área da Grécia, 277 mil quilômetros quadrados, enquanto a área da Grécia, 132 mil quilômetros quadrados. E a população da Grécia é de 10 milhões e 700 mil habitantes. A do Tocantins ali era de 1 milhão e 600 mil, né? Então, ela tem bem mais habitantes do que o Tocantins. Qual a densidade demográfica aproximada da Grécia? Vou dar um tempinho aí para você resolver e daqui a pouco a gente já volta. Vamos corrigir aqui, vamos calcular aqui a densidade demográfica, então, da Grécia. Coloquei na fração aqui, na nossa razão, o número de habitantes, 10 milhões e 700 mil habitantes, ali no numerador, e no denominador coloquei a área, 132 mil quilômetros quadrados. Eu posso simplificar aqui já por 1000, tanto em cima quanto embaixo, né? E aí ficaria 10.700 dividido por 132. É claro que uma calculadora nessa hora aí facilita muito as contas, né? O resultado vai dar 81 habitantes por quilômetro quadrado. Perceba que a densidade demográfica aqui da Grécia, se você comparar com aqueles 5,7, aqueles 6 aproximadamente habitantes por quilômetro quadrado lá do exercício anterior, do exemplo anterior, quando estávamos falando do Tocantins, é muito maior, né? 81 habitantes por quilômetro quadrado. Claro que só poderia ser isso, porque afinal de contas são 10 milhões e 700 mil habitantes. Agora, um dado importante, se você pegar toda essa população da Grécia aqui, que é de 10 milhões e 700 mil habitantes, dá aproximadamente a mesma coisa que a população da cidade de São Paulo. Ou seja, se você pegar a cidade de São Paulo, é uma cidade, tem aproximadamente o mesmo número de habitantes da Grécia. A densidade demográfica da cidade de São Paulo, com certeza, deve ser muito maior do que esse número aqui, né? Afinal de contas, você vai dividir este número, 10 milhões aproximadamente, por uma área muito menor do que a de um país, por uma área de uma cidade. E é por isso que chamamos, nesse caso, que a cidade é muito populosa, ou um país é muito populoso, quando a sua densidade demográfica é muito alta. Agora vamos analisar uma outra razão, uma razão muito especial, a razão áurea. Áurea vem de ouro. Do Egito Antigo aos dias atuais, a paixão pelas proporções e padrões presentes na natureza, com um tratamento algébrico, aritmético ou geométrico, encanta não só matemáticos,
mas artistas, designers, arquitetos, etc. A razão áurea ela é muito estudada desde a época que nós vamos ver, da Grécia e do Egito, por designers, por arquitetos, por pessoas que trabalham com imagem, por marketing, publicidade, enfim. Ainda hoje, principalmente hoje em dia, com o avanço de várias áreas, explora-se não só a razão áurea como proporção na utilização de produtos que relacionam-se com imagens, mas também outras que você vai descobrir aí mais para frente. A razão áurea. Então, alguns dizem que Pitágoras foi o primeiro a descrever a razão áurea há aproximadamente 500 anos antes de Cristo, para explicar a harmonia, a alma e o cosmos. Outros apontam Euclides como pioneiro ao mencionar o assunto no século III a.C., em sua obra Os Elementos. Então, nós temos aqui a imagem do Pitágoras e do Euclides ali. O Pitágoras, ele viveu antes de Euclides, 500 anos antes de Cristo, e Euclides ali por volta de 300. Então, o Pitágoras era antecessor ali por mais ou menos 200 anos antes de Euclides. E a razão áurea, ela consiste no quê? Através da observação das formas na natureza e dos corpos dos seres, teria surgido o retângulo harmônico, posteriormente chamado de retângulo áureo. Nele, ao dividir-se o lado maior pelo lado menor, obtém-se o número de ouro, ou a razão áurea. Então, o Pitágoras, lá observando a natureza, os corpos, chegou numa proporção deste retângulo de ouro aqui. Ele dizia que o comprimento do retângulo aqui, se juntarmos aqui o A e o B, seria A mais B, o comprimento do retângulo, dividido pela largura, eu representei aqui por A, isso daria igual a 1,618. 1,618. Como que o Pitágoras chegou nesse número, professor? Ou como que o Euclides chegou nesse número? Como que o pessoal chegou nesse número aí? Você já vai descobrir. Eles chamaram este número de Φ. Letra grega Φ, essa letrinha que aparece aqui, não vai confundir com Pi, hein? Pi é só o P e o I, e aquela outra letrinha que parece um R, Lembra um R. Aqui não, aqui é uma letrinha que parece um Q, e é um Φ, tem o H ali, e esse nome ele foi dado, a letra, em homenagem ao arquiteto, segundo alguns contam a história, esse nome teria sido atribuído a essa letra em homenagem ao arquiteto Fídias, que teria sido o arquiteto que projetou o Partenon, que é aquele templo que apareceu aqui na imagem anterior, inclusive, grego, e a fachada do Partenon teria sido projetada utilizando como base um retângulo áureo. Então, a fachada do Partenon, daquele templo, seria um retângulo áureo, onde a largura ali, o comprimento do retângulo dividido pela largura dava 1,618. Deixa eu voltar aqui. O Φ, este número aqui, 1,618, também é conhecido como número de ouro. Joia? A razão áurea existe quando uma linha é dividida em duas partes e a parte mais longa dividida pela parte menor, B aqui, é igual à soma de A mais B dividida por A, resultando em 1,618. Professor, eu não entendi nada. Olha para o desenho aqui então. Se eu pegar esta medida aqui do A e dividir esta medida do A por B, eu vou obter 1,618. É isso que está escrito ali. Ao somar o A com o B, vai dar esta medida toda aqui. E ao pegar esta medida toda e dividir só pelo A, também eu vou obter 1,618. Ou seja, se aqui eu tenho uma medida, esta medida é um pouco maior e esta aqui é um pouco maior ainda, ao dividir a medida que eu tenho pela medida anterior, eu vou obter 1,618. Isto aqui está me lembrando uma sequência, e talvez a você também, que a gente vai falar daqui a pouco nela. Eu coloquei ali 1,618 e o Φ. No entanto, essa história aqui foi lá da Grécia, No entanto, o papiro de Hind, aquele que nós já comentamos em outras aulas, lá de 1650 anos antes de Cristo, ele refere-se a uma razão sagrada
que se crê ser o número de ouro. A razão entre a altura da face e metade do lado da base da Grande Pirâmide de Gizé é igual ao número de ouro. Para além disto, cada pedra é 1,618 vezes menor que a pedra de baixo. Como assim? Bom, primeiro vamos à informação aqui da altura. Ao dividir a altura da pirâmide pela metade da base, nós vamos obter 1,618. Na verdade, eu calculei lá em casa, dava 1,608. Dá uma diferença de 10 décimos, mas é uma construção grande. É uma construção com 146 metros de altura. É a maior pirâmide do mundo. Equivale a um prédio de 48 andares. Por 200 e tantos metros, 230 metros aproximadamente de largura. Ou seja, a medida de 2 quarteirões. É enorme. E eles também fizeram as pedras da pirâmide. À medida que a pirâmide vai subindo, a pedra de cima é a pedra imediatamente colocada acima da pedra, né? Tínhamos aqui uma pedra, a pedra de cima dessa, ela tinha uma medida 1,618 menor que a pedra de baixo. E assim sucessivamente. Eu poderia dizer então que a pedra de baixo era 1,618 vezes maior que a pedra de cima. Sim. Em todas as pedras, sim. Nossa, professor, mas os egípcios gostavam dessa razão áurea, né? Gostavam. Agora, no início do século XIII, o matemático italiano Leonardo Fibonacci, também através de observações da natureza, descobre esta sequência aqui. Opa, mas essa aí eu já conheço, professor. Nossas aulas anteriores aí você já viu sobre o Leonardo Fibonacci e já viu sobre essa sequência aqui. E também através de observações da natureza, o Leonardo Fibonacci descobriu isso aqui. Olha só, isso tem a ver lá com a nossa razão áurea? Sim. Se você pegar esses números aqui, os primeiros da sequência, dividir esses elementos lá pelo anterior, você já viu na aula anterior lá que vamos nos aproximar, quando fazemos essa divisão, do número φ, né? 1 dividido por 1 vai dar 1. Bom, 1 não é 1,618, ainda não. 2 dividido por 1 vai dar 2. E 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Opa, 1,5 já está mais perto do 1,6. Agora, 5 dividido por 3 já dá 1,6. 8 dividido por 5 já dá 1,6. E a partir do número 55 aqui, ao você fazer a divisão do 55 pelo 34, você já obtém 1,618 e mais alguns outros números aqui na sequência. Ou seja, ao pegar esta sequência e construir um retângulo aqui, este número 1 é a medida do lado deste primeiro quadradinho aqui. E aí, eu coloquei outro quadradinho do lado ali com medida 1 também, outro quadrado com medida 2, outro quadrado com medida do lado igual a 3, outro quadrado com medida do lado igual a 5, outro com medida do lado igual a 8, e obtive aqui um retângulo áureo. Esta espiral, você já viu naquela aula do Fibonacci também, está relacionada com várias formas da natureza, né? Então, o Fibonacci ele só transformou, construiu um raciocínio um pouco diferente dos gregos, porque os gregos trabalhavam com o raciocínio da razão, da proporção, do comprimento do retângulo dividido pela largura. O Fibonacci deu sequência a isso, estabelecendo uma sequência numérica. Na verdade, uma representação é mais numérica, aritmética, e a outra é mais geométrica. Agora, que tal a gente construir esta espiral áurea aí que você acabou de ver naquela imagem? Para isso, nós vamos utilizar o aplicativo GeoGebra. O GeoGebra é um aplicativo muito utilizado por designers, arquitetos, matemáticos, pessoas que estão envolvidas com desenho, porque de uma forma muito fácil, aplicando as ferramentas que ele tem, você consegue fazer desenhos muito precisos, certo? Para você utilizar o GeoGebra, você pode utilizá-lo tanto no seu celular, seu smartphone, quanto pelo tablet, quanto pelo computador também. Eu vou fazer aqui pelo celular, né? Uma opção aqui que a gente escolheu agora. Mas se você tiver com computador, basta você digitar lá no seu computador www.geogebra.org. No celular, basta você entrar lá na sua loja de aplicativos, na Play Store, né? Qual for o seu
sistema operacional lá, se for Android, lá na loja do Google, enfim, e digitar Suite GeoGebra lá na busca. Você tem que digitar este nome aqui, Suite GeoGebra. Se você digitar só GeoGebra, vai aparecer várias outras opções que não é este aplicativo que a gente está usando. Quer dizer, é do mesmo, digamos assim, do mesmo pessoal que programou, né? Porém, ele tem várias opções, calculadora 3D, calculadora geométrica, calculadora com planilha, e nós vamos usar este aqui. É um aplicativo bem leve e ele tem classificação livre, é um software livre. Okay? Ele é um software livre, você pode usar à vontade, nunca vai precisar pagar por ele. Então eu vou te dar um tempinho para você pegar o seu celular, o tablet, enfim, ou o computador. Se for o computador, entrar lá no site. E se for o celular, para você fazer o download lá rapidinho do Suite GeoGebra. Ok? Já já a gente volta. Quando você tiver feito o download, vai aparecer abrir aqui, assim como o meu. E ao abrir o GeoGebra, vai aparecer essa tela aqui, você vai escolher a calculadora gráfica. Se não aparecer essa tela e aparecer já direto, o ideal é que apareça essa tela aqui, ó, depois que você escolher a calculadora gráfica. Mas se aparecer alguma outra tela, você clica nesse menu e aí você escolhe aqui, ó, trocar de calculadora. Aí ele vai voltar para essa tela. E ao voltar ali, você escolhe então a calculadora gráfica, esta tela é que tem que aparecer. Então eu vou clicar aqui no meu agora. Bom, clicando aqui na minha calculadora, eu tenho aqui as ferramentas básicas, essa janelinha do meio, eu vou tirar daqui. Você tem aqui o menu, o botão da esquerda, as opções. Esta calculadora aqui é o campo de entrada. Nós vamos usar esta daqui que são as ferramentas básicas. Mas essa daqui tem a tabela e você pode colocar nela aqui, atribuir várias outras funções. Agora eu vou clicar aqui nas engrenagens. Perceba aqui que eu tenho exibir eixos, exibir malha. Vou clicar aqui no tipo de malha. Clicando no tipo de malha, eu vou escolher a malha principal. E vou clicar aqui também ponto sobre a malha e ajustar a malha. Feito isso, basta clicar aqui na tela principal e vou selecionar agora aquele, vou aumentar aqui o zoom, né? E vou selecionar ali a opção do meio. E vou selecionar ponto. Selecione uma posição ou reta ali, ó. Então eu cliquei no número 1 e no número 2 e coloquei ali os pontos A e B. Agora eu vou aqui, vou rolar aqui para baixo, vou clicar no mais e vou clicar em polígono regular. Em polígono regular, eu vou selecionar os pontos B e A. E ele vai me dar a opção de escolher quantos vértices eu quero no meu polígono. Vou dar um OK para 4 vértices. Eu quero fazer um quadrado com medida 1. Ah, professor, mas eu queria fazer um quadrado virado para cima ali, ó, não para baixo. Ok, então volta ali na flechinha e aperta primeiro, clica no ponto A e depois no ponto B. E aperta OK. E aí o quadrado ficou para cima. Então, se você fizer um quadrado e quiser inverter, basta você inverter a posição que você clica os pontos. Agora eu vou clicar aqui no ponto A e no ponto D. E OK de novo, ó, ele vai formar um quadrado para o lado esquerdo. Agora eu vou clicar no ponto B e no ponto F. OK.
formou um quadrado para baixo. Perceba que os dois primeiros quadrados tinham lado 1 e este quadrado tem lado 2. E agora eu vou criar um quadrado com lado 3 aqui. Olha como é que está ficando o nosso retângulo áureo. Ó. Vou arrastar aqui para um lado, vou clicar de novo lá no polígono. Toda vez que você clica fora da janela ali do menu, ele tira da opção de selecionado o polígono, tá? Para que você possa arrastar a tela assim, ó. Então, eu vou voltar de novo aqui, vou selecionar polígono e vou clicar nos pontos E e J agora. E vai formar um quadrado de lado 5, né? Porque a base ele tinha 3 mais 2, 5. Agora eu vou clicar lá, opa, não estou conseguindo clicar aqui no L, vou ter que arrastar e vou ter que voltar lá de novo no menu para selecionar o polígono. Agora seleciono o polígono regular, clico lá nos pontos G e L e ele vai formar o meu último quadradinho que eu queria. Pronto, eu tenho aqui ó, um retângulo áureo, certo? Naquela sequência do Fibonacci. Os lados dos quadrados que nós construímos são a sequência do Fibonacci. Agora eu vou selecionar a opção arco aqui. Eu quero fazer um arco circular. Vou selecionar a opção arco circular, eu tenho que selecionar agora o centro e os outros dois pontos. Então eu vou selecionar aqui o centro A, traçou um arco ali, ó, do vértice B ao vértice D. Agora de novo, novamente eu vou selecionar aqui o vértice A e o vértice D e o vértice F. Ó, continua o arco. Agora o vértice B e o vértice F e H. Agora eu vou ter que arrastar aqui porque eu acho que não vai dar. Deixa eu ver. O J. Ah, deu. Agora eu vou arrastar um pouquinho mais para a esquerda aqui. Vou selecionar de novo a opção aqui, arco circular. Vou clicar no ponto E e depois nos vértices J e L. Olha lá, ó. Fez o arco do outro quadrado e para finalizar vou clicar no vértice G e depois no L e lá do lado, lá você viu que eu cliquei fora ali do ponto N, do vértice N, mas ele terminou o arco. Tá aí a nossa espiral de Fibonacci utilizando o aplicativo do GeoGebra. O bacana aqui no GeoGebra é que você pode mudar depois os pontos, pode mexer, né? Tá aí, eu espero que você tenha gostado do GeoGebra e utilize-o bastante, né? Faça os tente resolver os seus problemas utilizando ele. E o que aprendemos hoje? Bom, hoje nós vimos a razão escala, é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Vimos a razão velocidade média, que é a distância dividido pelo tempo, e vimos a razão densidade demográfica, que é o número de habitantes dividido pela área da região. Também vimos a razão áurea, que é o comprimento do retângulo dividido pela largura dele, vai obter 1,618 e é representado pelo número φ, e vimos que a razão áurea está associada com a sequência de Fibonacci e a espiral de Fibonacci. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado, tenham ótimos estudos, fiquem bem e até a nossa próxima aula.